Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia Claro e hoje eu convido vocês a conhecerem a Biblioteca da Bruxa. Bom, eu venho hoje trazer um assunto que remete um pouco da minha adolescência com o que eu tô lendo e observando de um certo livro aí. O que acontece? Quando eu era adolescente, eu tinha um certo costume de julgar alguns livros por mais famosos que eles estivessem. Então eu julguei muito Crepúsculo, apesar de eu nunca ter lido Crepúsculo, talvez eu ainda julgue um pouquinho, mas né. E tinha dois livros que eu julgava muito também, que era A Culpa das Estrelas e A Seleção, porque eu falava assim, é modismo, nunca vou ler esse trem, que é um grande clichê, uma bosta, não quero, não vou. E aí eu li, depois de adulta. Eu li e me apaixonei, amei, gostei horrores desses livros e fiquei pensando, meu Deus, por que eu nunca li? Mas talvez se eu tivesse lido naquela época onde eu era adolescente e julgava eles, eu não ia gostar. Até porque, primeiro, que eu ia ler com a mente fechada, porque eu já tinha julgado que não leria nunca. E segundo, talvez eu não fosse gostar porque não tivesse ali na minha vibe daquele momento, daquele instante da minha vida. Mas eu li depois de adulta e acabei me apaixonando, apesar de, por exemplo, A Seleção não ser um livro nada adulto, mas ficou bacana porque foi um prazer relaxar com uma leitura tão gostosinha de se ler, sabe? Mas no meio desse universo literário de livros que eu falei assim que era modismo, que não fazia sentido, que o hype era desnecessário, existia o livro 50 Tons de Cinza, a trilogia 50 Tons de Cinza. E eu não entendia tudo que estava envolvendo ali 50 Tons de Cinza, por que todo mundo estava falando sobre, principalmente quando lançou o filme. E aí eu falei assim, meu Deus, por que todo mundo tá querendo ver esse filme? Por que todo mundo tá querendo assistir? Tipo, o livro a gente sabe que é só a cena mais 18. O filme não vai fugir disso. E aí eu vi o filme, confesso que sempre que eu tinha oportunidade eu via o filme. E pra mim era sempre a mesma coisa, era tudo o que eu imaginava que o livro ia ser. Aquela arrogância do Christian Grey, aquela coisa idiota apresentada que é só sobre cenas adultas e sadomasoquismo, e não tinha sentido pra mim, não era uma coisa que valia a pena o meu tempo de ser lida, de ser entendida. Então eu comecei a julgar mais ainda 50 Tons de Cinza, apesar de haver uma certa curiosidade em ler. Mas é aquela coisa, né? Curiosidade de entender o que tá acontecendo ali, o que tem naquelas cenas, o porquê que é bom e julgam ser bom. Porque eu não conseguia entender. E o livro, pelo que eu ouvia falar do livro e pelo que eu vi do filme, era tudo que eu sempre imaginei. Então não tinha muito sentido. E aí quando foi o ano passado, eu pensei, por que não dar uma chance a essa curiosidade e finalmente ler esse livro para poder tentar entender o porquê que as pessoas gostaram. E eu passei a gostar de 50 Tons de Cinza também. Eu passei a gostar muito de 50 Tons de Cinza. Mas, claro, não no ponto de ficar viciada igual eu fiquei, por exemplo, com ACOTAR. Que eu fiquei muito viciada em ACOTAR. Mas eu gostei de 50 Tons de Cinza porque ele tem uma construção narrativa que vai muito além dessas cenas mais 18. Apesar de o livro ter muitas dessas cenas, elas não são o principal da história. E acaba que o livro tem, sim, uma premissa interessante, que talvez não tenha sido passada para as pessoas de uma forma bacana. E aí que entra o X da questão. Por quê? No filme, a gente conhece um Christian Grey que parece ser distante na dele e que ele só tá usando a Ana de uma certa forma, que ele não gosta dela, ele gosta da possibilidade de tê-la e principalmente de fazer as coisas que ele faz, porque ele precisava de uma submissa. Só que aí, no livro, a gente conhece uma outra esfera. O Christian, ele não é um cara babaca distante que só quer coisas. Ele é um cara que tem um passado. Tá, talvez eu esteja indo pelaquela questão de o passado do vilão faz com que a gente perdoe ele. Mas não é por aí. O que acontece? O
O Christian tem todo o seu passado, então mostra do porquê que ele gostava desses atos e principalmente do porquê ele ser assim. Só que ao longo dos livros ele tem uma construção muito bacana em volta da Ana, porque você vê o quanto ele gosta dela, o quanto ele tá ali por ela e o quanto ele de verdade sofreu na primeira separação deles, dela ter ido embora e tudo mais. E ele não é um cara babaca e frio, muito pelo contrário, ele é um amorzinho que eu queria abraçar, guardar e colocar num potinho. Mas infelizmente a realidade cinematográfica não foi para esse lado. Ela foi muito mais pelo que as pessoas queriam ver. Elas queriam ver um cara frio e, né, a parte adulta da coisa que daria um certo engajamento. Mas o livro, ele tem propostas interessantes. Igual no primeiro livro, a gente vai ter a questão da Ana conhecer esse lado do Christian, conhecer como que funciona esse mundo e totalmente contra aquilo, não ser algo que ela queira. Aí no segundo livro a gente já vai, né, ver um pouco mais da história dos dois em relação à mulher que fez o Christian entrar nesse universo e ela tá sempre atrás da Ana de uma certa forma porque ela não queria que o Christian, né, ficasse apaixonado e de uma certa forma quisesse a Ana e saísse desse mundo por completo. E a gente também tem a questão de uma ex-submissa do Christian que vai atrás da Ana tentando entender o que que ele viu nela, por que que ela é diferente, por que que com ela ele quer ficar e tudo mais. A gente vai ter muitas histórias envolventes que me faz pensar realmente sobre o livro deveria ser algo sobre sadomasoquismo mesmo, ou ele deveria focar só no conteúdo da vida do Christian, do porquê que ele é assim, do passado sombrio dele e de tudo mais. E outra coisa que eu acho muito importante, normalmente quando você acompanha o filme do 50 Tons de Cinza, você vê uma Ana que é totalmente obediente, que ela além de obediente, ela tem um certo medo do Christian e ela tá sempre tipo, eu quero que você faz isso, e aí ela meio que dá um chilique de não vou fazer, mas ela acaba fazendo e com aquele jeito bem estragado dela, que eu fico, meu Deus, ela parece muito sonsa. Só que no livro não é assim que acontece. No livro a gente vê uma Ana que ela é totalmente ela. Ela impõe o que ela gosta, ela impõe quem ela é e ela não abaixa a cabeça pro Christian. Ela sempre mostra que a gente está num relacionamento, então você tem que confiar em mim. E as coisas não funcionam assim ao seu grosso modo de ver. E o cara tá apaixonado. Mas enfim, mas é assim que funciona a vida, né? Não é um mandando no outro e seguindo as regras. Então, o que é bacana de ver no livro é que o relacionamento dos dois tem mais sentido, é mais real. E a Ana não é aquela coisa sonsa, songamonga que é apresentada no filme. Ela é uma pessoa que tem as suas ideias e seus ideais e é firmemente focada naquilo. Coisa que eu queria que fosse trabalhada melhor no filme. E aí que entra a questão maior, que é a questão de que, por favor, seja feita uma série de 50 Tons de Cinza, quem sabe até mesmo através dos olhos do Grey. Eu não cheguei a ler a trilogia, que é pelos olhos dele, mas só pela premissa de ser pela visão dele e conforme foi escrito tudo, eu creio que seria interessante uma série para poder abordar com mais profundidade tudo que é 50 Tons de Cinza. Porque 50 Tons de Cinza não é um conjunto de coisas mais 18, de cenas adultas, hot, enfim. Ele tem uma história que não precisava daquilo tudo de cenas mais 18 para poder acontecer. Tipo, a gente pode literalmente pular as cenas que não vai fazer diferença nenhuma no livro, só focar na história, só focar no cara que tentou, por exemplo, sequestrar a Ana. Então, é muito interessante. Então, gente, por favor, se vocês conhecem apenas 50 Tons de Cinza pelo filme, passem a conhecer pelo livro, que é um mundo totalmente diferente, mais gostoso de ser lido e que tem muito mais sentido e uns plot twists muito bacanas, que dá pra gente ver ali e ficar tipo, meu Deus, por que tá acontecendo isso? Fazer todo um contexto ali.
E, assim, o Christian do livro é uma maravilha de se conhecer. E não tô falando de atributos sexuais, não. Eu tô falando de atributos, tipo, meu Deus, ele é amorzinho. Ele parece um personagem de livro de romance normal. Coisas que não foi apresentada no filme. Que, se você for ver, você só pensa, meu Deus, que babaca. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu pequeno desabafo a respeito do 50 Tons. E se vocês gostarem, deixem um like, se inscrevam no canal, conheçam um pouco mais sobre a Biblioteca da Bruxa. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.